Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, e maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, disse Jesus, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos, aqui na nossa comunidade dedicada a São João Batista. A liturgia de hoje, a igreja nos apresenta uma continuação da semana passada. Lembramos um pouco que falamos semana passada. Jesus entrou em Jerusalém, saudado pelo povo como o seu rei, o seu Messias. Ainda lembrando aquela profecia de Zacarias, que o evangelista Mateus mostra que é para acontecer, quando ele disse:
assim: dance de alegria, cidade de Sião, grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Qual é a função dele? Disse Zacarias: ele destruirá os carros de guerra de Efraim e destruirá os cavalos de Jerusalém. Ainda mais, quebrará o arco de guerra. E o projeto dele? Anunciar a paz para todas as nações. E o seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Jesus entra em Jerusalém e Mateus nos lembra exatamente esse projeto de Jesus. Por que Jesus entra em Jerusalém agora? Porque na sua andança que ele fez, por onde ele andou, em toda a Galileia principalmente, e no estrangeiro onde ele também foi, ele percebeu aquilo que está escrito no capítulo 9 de Mateus, do próprio evangelista Mateus, onde ele vai dizer essas palavras: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Que na realidade, Mateus coloca esta frase aqui no capítulo 21, quando ele entra em Jerusalém, entra no templo, derruba as mesas dos cambistas, e Mateus inclui esta frase: vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões. E aí ele inclui essa frase: os cegos e aleijados chegaram perto de Jesus no templo e ele os curou. E os chefes dos sacerdotes e doutores da lei, por causa disso, ficaram indignados quando viram as maravilhas que Jesus fazia. Mas as crianças gritaram no templo: Hosana ao filho de Davi. E ainda diz aqui no capítulo 9, continuação: então Jesus, vendo a multidão, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Portanto, a missão de Jesus, indo pessoalmente visitar as cidades e as aldeias, ele percebe que tudo está abandonado. Quem devia tomar conta? Quem devia organizar? Quem devia criar locais para atender os doentes, os enfermos? Não estão aí com o povo. Estão lá em Jerusalém, fazendo do seu templo um covil de ladrões. E é por isso que Jesus agora, após ele ver que as autoridades todas daquele tempo não estão aí com a vida do povo, mas ainda mais estão explorando o povo, levando ele para Jerusalém e roubando ele através de peregrinações, ofertas, sacrifícios, ele ficou revoltadíssimo quando ele percebeu que até uma viúva com 2 moedas que ela tinha no seu bolso, até ela foi, entre parênteses, roubada, enganada. Em vez de dar comida para o filho, ela deu lá no templo, para eles, os organizadores do templo, que aqui são chamados os sumos sacerdotes, os grandes sacerdotes e os anciãos do povo. Mas dentro do contexto entram também os doutores da lei, entram também os saduceus, quer dizer, todo o grupo que tomava conta do templo, todos eles, em vez de usar o templo para produzir os frutos necessários, e os frutos necessários, ele disse: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e assim por diante, como fez Jesus. Eles se tornaram um meio de exploração. Como disse então
Como disse então a parábola que nós temos de hoje, que foi colocada aqui a primeira leitura, a vinha do Senhor, que devia ser o povo, a casa de Israel. Quando fala casa, principalmente no Antigo Testamento, faz referência a todo o povo de Israel, que em vez de produzir justiça, direito, fraternidade, comunhão, solidariedade, ele disse aqui, na imagem que ele cria, eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? E no final ele vai dizer, eu esperava deles frutos de justiça. Frutos. O tema central dessa parábola do Evangelho são os frutos. Aqueles que estão no poder, que frutos estão produzindo? Jesus mostrou o seu fruto, da justiça, da fraternidade, da comunhão, da cura, renovar a vida das pessoas, perdoar os pecados. E eles, que fruto? Eles que são responsáveis pelo povo, que estão sentados no trono para dirigir e administrar. Que frutos eles produziram? E aí, no Antigo Testamento, eu esperava deles frutos de justiça, só vejo injustiça, só vejo derramamento de sangue, só vejo exploração, só vejo cada um por si, Deus por todos. Só vejo miséria e abandono. Esperava obras de bondade, eis iniquidade. Jesus retoma essa parábola e conta para esses responsáveis do povo, que aqui aparece bem claro, escutai. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. E Jesus ele vai mostrar dentro dessa parábola que ele coloca da vinha, a história toda do povo de Israel, aonde essa casa de Israel, que Deus tinha reservado para si, para ser um exemplo para todas as nações do mundo, e as nações do mundo vão olhar para esse povo de Israel e dizer aquilo que depois nos Atos dos Apóstolos, no início aparece, veja como eles se amam, veja como eles são solidários, vejam como eles ajudam um ao outro, são os frutos. E eles, aqui Jesus está dizendo, não só não matáramos profetas que Deus mandou no Antigo Testamento para ensinar o povo, não só matáramos seus enviados, todos, um por um, e aí Jesus disse, finalmente, ele vai mandar o seu próprio filho e vai dizer, eles vão respeitar meu filho. Esse é Jesus. A vinha é de Deus. A administração é feita por nós, pelos responsáveis. Mas esses responsáveis disseram, nós agora, é a nossa hora. Nós matamos esse filho, que é o herdeiro de Jesus. O que eles fizeram com ele? Tiraram fora da cidade. E no Gólgota mataram, crucificaram Jesus. Aí nós nos tornamos donos da vinha. Nós somos os proprietários agora. Esse é o que disseram, a parábola de Jesus. Aí Jesus, ele pergunta para eles, pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E os próprios sumos sacerdotes e anciãos do povo, sem perceber do alcance dessa pergunta de Jesus, caíram na cilada. E a cilada era essa. Disseram eles, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos em tempo certo. Essa é a profecia que Jesus está dizendo, dita exatamente pela própria boca deles, que eles vão ser tirados, porque os frutos que eles estão produzindo não é o que deveria produzir.
Eles estão aí pelo seu próprio interesse. Eles exploram o povo, por isso aquela frase importante: fizeram da casa de oração um covil de ladrões. E eles são os ladrões. Esses ladrões precisam ser tirados. E foram tirados. Mais tarde, Jesus, quando ele sai fora do templo, e ele vai no Monte das Oliveiras e observa a grandeza daquele templo, grande, muito bonito, os discípulos perguntam a Jesus: veja que grande construção. E aí Jesus disse: está vendo essa grande construção? Não sobrará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. A previsão de Jesus é que tudo que constrói o mal tem que ser destruído mesmo. Não pode deixar os que cometem injustiças continuar cometendo injustiças. Não pode deixar aqueles que cometem o mal, aqueles que se tornam donos da vida dos outros, que sem mais, sem menos, como nós tivemos recentemente, chega e mata 3 médicos matados, assim. Terra sem lei. Não pode continuar isso. Essa era a situação no tempo de Jesus. E Jesus, ele exatamente vai depois, na sua conclusão, então Jesus lhes disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, portanto aos dirigentes do templo e aos dirigentes da nação. Aqui não está incluído só o templo, está incluído como estão exercendo a missão deles, como pastores, pastoreando as ovelhas espalhadas no país inteiro, a quem eles estão deixando totalmente abandonados. E disse: vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus é essa pedra fundamental, que esses construtores rejeitaram, mataram na cruz. Mas, como disse Jesus 3 vezes antes, eu vou ressuscitar. E está presente, continua, após 2000 anos, ainda continua, e vai continuar presente, porque a justiça não se aniquila. A justiça não se aniquila. O que aniquila é a injustiça, a maldade, a prática do mal que temos que eliminar. E então, quem se confronta com essa pedra, que é a pedra angular, vai dar mal. Vai perder. Pode tentar, pode aparecer bonito, mas sem fruto, como aquela árvore que o próprio Jesus, aqui após vindo lá da cidade onde foi dormir e voltando para o templo para ensinar o povo, encontrou aquela árvore, a figueira. É uma figura. A figueira grande, folhas bonitas, atraentes, e Jesus, com fome: eu vou me alimentar dessa figueira, eu vou pegar filho. Aproximou-se, abriu, cadê os frutos? Majestosa essa figueira. O templo majestoso, cadê o fruto? O fruto de fraternidade, o fruto de solidariedade, o fruto da partilha, o fruto do amor. Isso é mostrado para nós na segunda leitura. Paulo, sempre nas suas cartas que ele escreve, normalmente a primeira parte ele disse bases doutrinais, assim, fundamentos da nossa fé, e no final das cartas dele ele faz bastante recomendação, que são os frutos, que ele diz aqui. Eu vou ler algumas coisas, mas em todas as cartas tem que juntar todos esses frutos que Paulo coloca, para a gente perceber esse projeto de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele vai dizer: é a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Jesus Cristo. Quanto a mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, com tudo que é justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor.
Esse é fazer a vontade de Deus. Sempre fazer o bem. Sempre criar fraternidade. Esse é o sentido da missão. A igreja vem pregando tudo, inclusive nós estamos no mês missionário, mas a ideia da missão não é como muitos entendem, deixar as coisas, não. A missão começa em casa e se espalha ao nosso redor. A missão simples, que podemos todos nós fazer quando escutamos um grito de alguém necessitado, é missão nossa, ajudar ele a viver uma vida mais digna, uma vida melhor. Para fazer a missão não precisa pegar o avião e ir em outro lugar. São Paulo, na outra carta, ele está bem perto de nós. Olha a sua criança, está chorando. Olha a sua criança, quer brincar. Sai com ela, pega, vai em passeio, brincar com ela. Usa o seu tempo com essa criança. A missão está bem perto de nós, nesse mês missionário. Esses são os frutos. Os frutos que nós precisamos produzir, porque hoje nós somos essa vinha do Senhor. E quando nós não produzimos os frutos, quando a comunidade não se torna fraterna, quando a comunidade não vive, não convive, não é solidária, não tem uma missão no seu bairro para ajudar as pessoas mais necessitadas, para ter um espaço de orientação para o povo, aí essa vinha seria como o Jesus está dizendo aqui, não tem valor nenhum. Se encontra só no lugar para rezar, para louvar, para cantar, e daí? Isso é um sustento. Assim como eu vou comer na mesa, para me sustentar. A oração me sustenta para ser missionário. Para fazer as atividades todas na minha vida, na minha família, com os outros, e ajudar a criar fraternidade, a criar justiça. Os serviços que nós prestamos, antigamente eram chamados as pastorais, que precisam ser renovados, atualizados, esses serviços para aqueles que infelizmente por uma razão ou outra, pode ser até pela sua própria culpa, caíram, assim, desvalidos, fazendo até o mal. A missão nossa é ajudar. Nós somos essa vinha do Senhor. E Ele confiou essa vinha para esta comunidade, para tomar conta aqui, desta área que nós vivemos. Por isso nós temos que olhar, fazer como Jesus, sair fazendo visitas, ver quem necessita, quem não necessita, ver os direitos que as pessoas têm que não conhecem. O povo nosso não conhece seus direitos. Às vezes tem direito de receber uma cadeira para poder andar e não sabe que tem esse direito. É a nossa missão. É o nosso fruto. Isso que Jesus está querendo incentivar nessa leitura do Evangelho de hoje, quando ele disse, ele vai tirar aqueles que deveriam ter produzido bom fruto, produziram mau fruto. Tira, coloca outros no lugar. Passa a missão para outros que são generosos, que têm coração grande, que querem atualizar o Evangelho de Jesus Cristo na nossa missão. Eu não posso deixar de falar hoje nós estamos celebrando, por iniciativa da igreja, após a Semana da Família, que foi essa semana, o dia do nascituro. O direito a um ser que não é visto, mas é percebido pela mãe, é sentido pela mãe, e que acompanha as pulsações da criança, o direito que essa criança tem de ter vida. Essa criança que Deus entregou para a mãe e para o pai, gerar e trazer para essa vida. Como eu fui gerado, você, cada um de nós. E a nossa mãe e os nossos pais não tomaram decisão de se livrar de nós, mas receberam com muito carinho, com muito amor. Pelo menos na minha família eu percebo, quando uma mãe fica grávida, uma grande alegria. Hoje nós temos um movimento grande de até tirar a criança com 12 semanas. Já pensou? 12 semanas? Já a criança já é visível hoje. Por isso a igreja colocou esse movimento em defesa da vida da pessoa humana desde o início da vida
até o fim da vida. Daqui a pouco nós vamos rezar e nós vamos fazer uma oração também, a oração do nascituro. E o que a igreja está promovendo como missão dela é aquilo que é chamado adoção da criança. Adotar a criança. Não tira, traz e oferece a alguém para criar. Mas aí entra um problema muito sério, porque na realidade a própria natureza parece que não deixa a mãe doar a criança para ser criada por uma outra mãe. E é por isso que nós temos muitas crianças criadas, largadas por aí, e que começam a atrapalhar a organização da vida nossa, da vida dos outros, esse pessoal que está na rua, tudo, porque toda criança precisa de zelo, toda criança precisa de acompanhamento. Por isso a campanha da igreja é não tirar a vida, preservar a vida, promover a vida, e se não tem condição, entrega para alguém que pode criar, que pode zelar. Esse é um projeto muito importante da nossa igreja, faz parte da nossa fé, de não matar, é o 5º mandamento, não matar. Mas além de não matar, cuidar, zelar. E se eu não posso cuidar e zelar, tenho a coragem e a humildade, para o bem da criança, entrega a alguém para cuidar dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.